Bem, vamos prosseguir comentando o vídeo do nosso querido irmão Josafá. A origem dos erros doutrinários, destas confusões malucas que levam uma pessoa a contradizer o próprio Verbo encarnado, as palavras de Deus, usar as palavras de Deus contra as palavras de Deus, é porque a pessoa faz uma salada mista dos versos da Bíblia, sabe? Mistura tudo. E aí o resultado é confusão mesmo. Então veja, ele, no caso aqui que eu vou apresentar, ele está misturando as dispensações. São 7 as dispensações de Deus. E se você não considerar essas dispensações, você vai errar muito. Vai pegar verso que é dentro de uma dispensação, por exemplo, da lei de Moisés, e trazer para a graça, que é a lei da graça, que é a dispensação da graça, que inicia-se em Atos 2. Por que houve essa troca de espírito no seu coração? Este é o maior adultério, o adultério de espírito. Este sim menciona claramente na Bíblia, porque aquele que erra e peca, o pecado tal que o Senhor fala, a ponto de expelir de dentro de si o Espírito Santo, dando espaço a retornar aquele que antes tinha, volta também com ele mais 7. No caso aqui, ele pega um verso que é da dispensação da lei, que é o finzinho da dispensação da lei, que termina quando Jesus Cristo fala na cruz, está consumado, quer dizer que ele cumpre toda a lei, e aí se inicia a dispensação da graça de Deus. Então, ele pega um verso lá da dispensação da lei, das ministrações do Senhor Jesus aos judeus, e aplica no Novo Testamento, para a dispensação da graça. Uma coisa que não pode fazer. Recomendo que ele procure examinar direitinho este assunto, as dispensações de Deus. O que é uma dispensação? É a maneira como Deus se revela aos homens, que manifesta a sua vontade, dentro de um certo período. Quando os homens aprendem aquela lição, ele muda a dispensação. Inicia-se uma nova fase da revelação de Deus. Então ele pega o verso que nós encontramos em Mateus capítulo 12, eu estou com a Bíblia na mão aqui, eu vou fazer a leitura. Diz assim: e quando o espírito imundo tem saído de um homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não encontra. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, achando-a desocupada, varrida e adornada, então vai e leva consigo 7 outros espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. Então, usando esse verso, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que o crente salvo, regenerado, cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo pode abandoná-lo, e aí o demônio entra e toma conta. Então veja bem o absurdo, Os crentes do Velho Testamento não tinham a habitação do Espírito. Os profetas, quando profetizavam, Isaías, Jeremias, Zacarias, Oséias, eles começavam suas profecias dizendo: veio a mim a palavra do Senhor. Isso quer dizer o seguinte, que o Espírito de Deus vinha sobre eles, dava o seu recado, a mensagem, traziam a palavra de Deus, a profecia, e depois se retiravam. Nessa dispensação, a dispensação da lei, não havia a habitação do Espírito na pessoa do crente. Entendeu? Então, isso só começou com Atos capítulo 2, com a descida do Espírito Santo. Então se cumpriu aquilo que Jesus fala nas suas orações, na sua oração final, que ele diz: se eu não for, o Espírito Santo não virá a vós outros. Mas quando ele vier, ele habitará convosco e estará em vós. Então, os crentes, até o momento da cruz, quando Jesus disse está consumado, não tinham essa experiência que nós temos, que o Novo Testamento revela, que é a presença do Espírito Santo na vida do crente. Então, naquele tempo,
as pessoas ouviam a palavra de Deus e aceitavam, e elas eram libertas dos seus espíritos imundos. Quando elas batizavam, ou então quando elas faziam um compromisso, um pacto com Deus, elas eram libertas desses espíritos imundos. Agora, se a pessoa desse lugar, o espírito voltava a habitar. Isso também acontece nos nossos dias, que a pessoa não é convertida, não recebeu o Espírito Santo, não nasceu de Deus, mas é limpa dos seus demônios. Na congregação a gente não vê demônios sendo expelidos, porque nem para expelir demônios esses ministros servem, sabe? Não tem autoridade nem poder para expulsar demônios. Bom, alguns têm, mas é coisa rara, tá? Eles têm medo dos espíritos, têm medo de que o espírito pegue e dê uma surra neles. Bom, então veja bem, mas você liga aí no canal 21, você vai ver lá nas concentrações de fé, nos cultos lá da Igreja Mundial, centenas de pessoas sendo libertas de espíritos malignos. Mas isso não quer dizer que essa pessoa se converteu, se arrependeu e que nasceu de novo. O novo nascimento é a habitação do espírito na vida da pessoa. Então, nos nossos dias acontece da pessoa ser liberta dos espíritos malignos, né? E possa eventualmente ainda os espíritos maus voltarem a tomar conta do corpo dela, né? Mas isso não é para o crente nascido de Deus, o crente regenerado, isso não acontece. Então veja, por causa dessa má interpretação de texto, lá na frente em Hebreus 6, né, ele vai ofender, insultar e ir contra a palavra de Deus ao afirmar que o crente em cujo corpo habita o Espírito Santo, que é um crente regenerado, possa prevaricar, se apostatar da fé e perder sua alma. Entendeu? Indo contra a palavra de Deus, que Jesus disse, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna, nunca perecerão eternamente, e da minha mão ninguém pode arrebatar. E depois no verso seguinte diz: e quem mais deu essas almas foi o Pai. O Pai é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então veja, ele comete a loucura, a insensatez, o absurdo de ir contra a própria palavra de Deus, em função de falsas interpretações. Eu fiz aí um dos vídeos a pergunta: eu quero saber quem é Jesus para esse rapaz. Porque eu acho que na cabeça dele, e na cabeça de muitos crentes da congregação, e muitos ministros até, Jesus é um João Ninguém. É uma cabeça maluca. Para não considerar as afirmações dele, né? Para essa gente, acho que Jesus Cristo não é ninguém. Só pode, né? Tá bom.